A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. Deus nos deu um dia lindo para a gente viver e nos permitiu finalizar esse dia na casa dele em comunhão com os nossos irmãos. Vamos estar iniciando esse culto de louvor e adoração. Vou te convidar, se você pudesse colocar de pé. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse dia e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Senhor Deus, querido Pai, eu quero te louvar, Senhor, nessa noite. Uma noite, Pai querido, de adoração, de louvor, de engrandecimento ao Teu nome. Uma noite que o Senhor nos permite, Senhor, a oportunidade, o privilégio de estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigada, Deus querido, por essas portas abertas. Muito obrigada por essa comunidade que nos acolheu. Muito obrigada por esse lugar que o Senhor nos plantou, ó Deus, para sermos férteis, ó Pai, no Teu reino, para o Teu reino, Pai. Eu quero te agradecer, Deus querido, porque o Senhor que fundou a Tua igreja e o Senhor tem sustentado a Tua igreja. Eu te agradeço, Pai querido, pela vida dos meus irmãos que já estão presentes nessa noite aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Eu te agradeço por cada um, Senhor, que largou, Deus querido, que deixou outras coisas, Senhor, e priorizou estar na Tua casa, estar em comunhão, estar na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Muito obrigada, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada por esse dia cheio de bênção, cheio do Teu cuidado, dos Teus livramentos, do Teu sustento, Pai. Muito obrigada, Pai, que o Senhor nos permitiu viver todo esse dia e o Senhor nos permitiu chegar até a Tua casa nessa noite. Eu quero te pedir, Deus querido, que o Senhor use a minha vida na direção do culto, que o Senhor use, Pai, o ministério de louvor, que o Senhor use o solista da noite, que o Senhor use o mensageiro dessa noite. Ó Deus, que tudo, Deus, que seja feito, seja para louvor e honra e engrandecimento do Teu nome, Pai. Ó Deus, receba, Pai, tudo aquilo que será feito em Teu nome nessa noite, Pai. E se alguém entrou aqui, ó Deus querido, triste, cansado, com alguma enfermidade, que o Senhor mesmo venha cuidar dos meus irmãos, Senhor. E se alguém ficou em casa, Senhor, por esses mesmos motivos, que o Senhor esteja visitando, Pai. E aqueles que também estão presos no trabalho, como é o caso do meu esposo, ó Deus querido, que o Senhor esteja visitando nessa hora e abençoando, ó Deus querido, a cada um, Pai. Recebe o culto que iremos ofertar ao Senhor nessa noite e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, querido. Mateus 6. Esse texto é muito lindo. Mateus 6, vamos ler a partir do 25, porque é um texto que fala muito ao nosso coração sobre o cuidado que o Senhor tem tido para conosco, amém? Mateus 6, 25 diz assim: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Aleluia. E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que não têm uma fé tão pequena, Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas.
O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Vou pedir para os irmãos colocarem aqui o 33 e o 34. Eu vou pedir para a igreja toda ler aqui, que a gente leia e que a gente profetize sobre a nossa vida, que a gente não fique ansioso, que a gente não fique preocupado, porque Deus está cuidando de nós. Amém? Vamos lá? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você entendeu o que você acabou de ler? Então não fique ansioso, meu irmão. Não fique ansiosa, minha irmã. Deus não sai do controle. Ministério de louvor, vamos adorar o Senhor e vamos crer, irmãos, naquilo que nós lemos. Isso é a palavra de Deus. Isso que nós lemos não é a palavra da irmã Sheila, é a palavra de Deus. Ele tem cuidado de nós. Então não fiquemos ansiosos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Convido você a adorar o Senhor com todo o seu coração, se derramar diante da presença dEle, Aleluia. entregar tudo que tem afligido seu coração agora no altar do Senhor e se entregar nesse louvor, e entregar ao Senhor o melhor do nosso louvor. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Aleluia. por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, Te agradeço, meu Senhor. te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra nós. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como as crianças eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Mas olha pra mim, Aleluia. olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Aleluia, Jesus. Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim.
Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Aleluia, Jesus. Glória a Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins se cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença meu prazer. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia, Jesus. E como os serafins se cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer.
No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me bate, tua presença é meu prazer. O meu prazer. Tu és o meu prazer, tua presença é 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 meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é meu prazer, tua presença é meu prazer, tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia, Deus. Meu Deus. A igreja pode se sentar. Um, dois. Irmãos, estarei louvando agora um louvor ao Senhor nosso Deus, que diz que ainda que muitas vezes nós venhamos se aproximar de Jesus ou seguir o evangelho da cruz de Cristo chorando e sofrendo, ainda assim é o suficiente. Ainda assim é bom para a gente. Por quê? Porque a presença do Senhor ainda vai estar conosco. A palavra do Senhor diz, que todo mundo conhece, que no mundo nós teremos aflições e nós passaremos por muitas diversidades. Só que em meio a isso tudo, Jesus Cristo vai continuar do nosso lado. E isso é o suficiente, essa é a força do cristão. E Paulo sempre diz nas cartas dele que por mais que a gente esteja sofrendo dificuldade, por mais que as pressões desse mundo, as perseguições, a fome, por mais que as coisas venham nos apertar e nos fazer chorar, nos fazer sofrer, a gente olha para a promessa, a gente olha que um dia a gente vai estar na eternidade com o Senhor Jesus. E isso nos dá força. Isso nos dá força de ser perseguido. Isso nos dá força de ser açoitado. É só olhar para a cruz de Cristo. Às vezes a gente está sofrendo com a nossa família, lutando com as pessoas da nossa família. Muitas vezes a gente está sofrendo até opressão na nossa própria família. Mas Jesus Cristo diz assim, olha para mim. E isso nos dá força. Então que nós venhamos relembrar o sacrifício de Cristo, relembrar do quão maravilhoso é estar na presença de Deus, mesmo em meio a toda a dor, a adversidade que nós estivermos passando.
com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meias tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Glória a Deus, obrigada pela oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Vou convidar aqui à frente a irmã Graciete. Enquanto a gente meditava na letra desse louvor, né? Deus trazia à nossa memória quantas pessoas estão sofrendo, padecendo com enfermidades dentro das nossas igrejas, pessoas que hoje não estão aqui por enfermidade, pessoas que estão aqui apesar das enfermidades, pessoas que estão internadas, pessoas que estão sofrendo, né, irmãos? Então, assim, mesmo que a gente tenha que sofrer, ainda que a gente tenha que padecer, ainda que a gente
precisa permanecer fiel, mas a gente também precisa entregar nossos irmãos nas mãos do Senhor, porque tem muitos dos nossos irmãos sofrendo, padecendo de enfermidade, e vamos estar orando nesse momento. Amém? Se você quiser ficar de joelho, se ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, ficar de joelho, como você preferir, coloca a mão no seu coração, coloca a mão na sua enfermidade, faça como você achar e entregue ao Senhor a enfermidade que está te fazendo sofrer nesse momento. A paz do Senhor, irmãos, oremos. Pai amado, Pai querido, diante de Ti, Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença desde já para que Seu nome venha a ser exaltado, que Teu nome venha a ser engrandecido nesse santo lugar. Senhor Deus, nós Te clamamos, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor resolve os problemas daqueles que estão necessitados neste lugar, Pai. E nós necessitamos, Senhor Deus, da cura, Pai. Que o Senhor é o médico dos médicos. Então, que o Senhor entra com providência, Senhor, na vida dos seus, Pai. Assim, colocando os enfermos em Tuas mãos. Tu conheces cada um, Senhor Deus, porque se eu for falar nomes aqui, Senhor, eu vou esquecer de alguns. Mas que o Senhor venha estar com as Tuas mãos ungidas, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar tocando, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar derramando, Senhor, Teu bálsamo, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar retirando, Senhor Deus, da vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Tudo aquilo que tem, Senhor, aprisionado eles, Senhor Deus. Senhor, toma em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um. Que o Senhor possa estar, Senhor, curando, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, fazendo acontecer um milagre. Porque nós cremos que o Senhor pode fazer milagres, Pai. Nós cremos no Deus vivo e poderoso, a qual, Senhor, nós temos, Senhor Deus, entregado, Senhor Deus, cada um em Tuas mãos, porque em Tuas mãos está um seguro, Pai. Então, Senhor, diante de Ti, Pai, nós, Senhor, desclamamos, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com as Tuas mãos ungidas, Senhor. Toca, Senhor, nos enfermos, Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa estar visitando os leitos de hospitais, Pai. Quantas pessoas estão sofrendo, Pai. Quantas pessoas necessitam de uma visita Sua, Senhor Deus, no leito de hospitais, Senhor, sentindo dores, muitas vezes sendo maltratada, até mesmo, Senhor Deus, pela família, Pai. Então, Senhor Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, cada paciente, Pai. Usa os enfermeiros, Senhor, porque são os Seus anjos que o Senhor colocou ali, Pai, para cuidar, Senhor Deus. Então, Senhor, toma em Tuas mãos, Pai, cada leito de hospital, cada maternidade, cada mulher, Senhor Deus, que está, Senhor, também, Senhor, tendo filhos, Senhor Deus, que muitas vezes, Senhor, passa, Senhor, por muito processo de dores, Pai. Por muita insegurança, Senhor Deus. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada bebê, Senhor, que necessita de Ti, Pai. Toma, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, nossas vidas, nossa família, Pai. Colocamos em Tuas mãos porque temos certeza, Senhor Deus, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por a Tua presença, Senhor, neste lugar, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou convidar a irmã Ruth, irmã Isabel, irmão José, 324 do cantor. Seguro estou, não tenho temor do mal, porque é no poder de Cristo que nós estamos firmados. Amém? Glória a Deus. Estaremos também, nesse momento, trazendo ao altar os dízimos e as ofertas. Obrigado por de pé que se puderem. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus, amém? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusa.
no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador já me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou convidar a diaconisa Elisângela para estar vindo até aqui à frente, orar pela mensageira da noite, nossa irmã diaconisa Dilceia. Vem até aqui à frente. Amém? Deus esteja usando a minha irmã poderosamente, ricamente, diante da presença dele. Bem abençoada. Boca de Deus na terra, vem. Vem. Estende suas mãos para cá. Senhor, nós entregamos em tuas mãos neste momento, ó Deus, a vida da tua serva. Te pedimos, ó Deus, enche ela do teu poder, da tua unção. Que ela, Deus amado, seja usada, Senhor, como boca sua aqui neste lugar. E que nós possamos vir ouvir, Senhor, do teu coração para o nosso coração. Que nós possamos ver ser transformados, modificados, confrontados, ó Pai, com a tua palavra, de maneira tal, ó Deus, que assim como o Senhor falou com a tua serva, Senhor, o Senhor também fale conosco e impacta nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Seca a tua serva Dilceia, Deus amado, e que ela sempre esteja pronta, ó Deus, para atender o teu chamado, Senhor. Abençoe e guarde toda a descendência dela, Senhor, em ti, Deus. E que tudo que não provém de ti, ó Deus, que caia por terra, Senhor, de toda a família dela, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua serva estar aqui nesta noite. Muito obrigado por usar ela como um vaso de honra na tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Até domingo eu não tinha uma mensagem, mas
ouvindo a mensagem do pastor, o Senhor me falou comigo. Então, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque a gente, como sabe, né? Quem está acostumado a pregar sempre, né? Não tem esse problema, mas nós, que Deus chama às vezes, né? A gente temos alguma dificuldade. Mas o Senhor, né, que nos capacita, o Senhor que nos chama, nos escolhe, né? Ele vai falar muito ao seu coração nessa noite, como falou o meu, vai falar muito ao nosso coração nesta noite, amém? E eu gostaria que a igreja abrisse em 1 Reis 17:12. Nós vamos aprender nessa noite, pelos simples atos de fé, produziu um milagre, amém? E nós vamos entender que nós devemos ficar totalmente dependente do Senhor. Nós vamos aprender nessa passagem hoje que obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra é a melhor escolha que nós fazemos. Amém? Vamos lá. 17:12. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tem apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vou comer e depois morreremos de fome. Amém? Pode sentar, igreja. Nesse momento, eu gostaria de... Vamos relembrar essa passagem bíblica, né? Essa passagem bíblica, ela começa em 17, no primeiro capítulo, versículo, né? Então, vamos ver que Elias profetizou a Acabe que não haveria uma chuva sobre a terra durante 3 anos. Então, no início desse capítulo, nós vamos ver que o profeta Elias se levanta como profeta, boca profética, naquele momento, e ele levanta e vai ao encontro de Acabe. Acabe, a gente sabe que era o rei de Israel, e ele, como os outros reis, ele também fez tudo que era mal diante do Senhor. Mas Acabe, ele teve uma importância na Bíblia, que por conta de Elias surgiu do nada aqui, porque provavelmente aqui fala que ele era morador de Gileade, lá nas montanhas, e ali ele vendo tudo o que estava acontecendo com o povo de Israel, e ele se sentiu incomodado. O Senhor falou no seu coração, ele se levanta e vai ao encontro de Acabe. E nesse encontro, ele profetiza que na terra, durante 3 anos e meio, não haveria chuva. Sabe por quê, irmão? Porque aquele povo, durante aquele período, eles criam em Baal. Povo de Deus crendo em Baal. Povo escolhido de Deus, que saiu lá da terra de Egito para a terra prometida, que tomaria posse daquilo que o Senhor tinha prometido. Por conta de um homem, por conta de uma mulher, aquele povo se contaminou. E Baal, para aquele povo, era o Deus da chuva. O Deus que fazia a chuva boa e a colheita também ser boa. Mas como que o povo de Deus poderia estar nessa posição, irmão? Adorando outro Deus estranho. Então Elias, aquele muito incomodou Elias, e ele saiu para falar, para profetizar. Então, ele falou que não haveria chuva durante 3 anos. E o povo, né, devido a acreditar que Baal era o Deus da chuva, quando chovia, eles adoravam a Baal. Quando, devido à chuva, a colheita era boa, eles também adoravam a Baal.
não retribuía ao Senhor, do dono do céu e da terra, a chuva, a boa colheita. Então, aqui nós vamos ver que tudo isso estava incomodando muito o profeta, né? E ele profetizou, irmão. Que profecia, que maravilha. Como é que pode um homem se levantar, sair da sua terra e falar, e dizer a Acabe, mostrar a ele que não haveria chuva? Porque o Deus a qual ele servia, Elias, falou por ele, vai lá e faça isso. E nós vamos ver e como é importante a gente ser obediente à palavra de Deus, né? Aí o Senhor manda Elias aí durante esse período, né? De 1 até o 7, tudo isso eu estou relembrando, tá? Para mim entrar na minha palavra, né? Elias também foi deslocado, né? Deus manda Elias lá para o ribeiro de Queribes, né? Ali Elias, ele tinha água, né? Do ribeiro, era sustentado pelos corvos. Os irmãos sabem dessa história, né? E Elias, aí o que aconteceu? Devido também à falta de água, à falta de chuva, o ribeiro secou. Agora nós vamos entrar na nossa palavra. Aí o Senhor fala para Elias assim, no 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-se e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei uma viúva que dê comida para você. Amém? Então, aqui o Senhor ordenou uma mulher que não era do povo de Deus, fenícia, que também servia a Baal, mas neste momento ela serviu de bênção para a vida de Elias. Irmão, Deus, Ele usa quem Ele quer para nos abençoar, para nos mandar palavras de edificação, palavras de vitória, porque quantas vezes você está passando por uma luta, uma dificuldade, e passa uma pessoa para você e fala uma palavra que você nem achava que aquela pessoa ia falar, e aquela pessoa lhe traz aquela palavra de edificação para a tua vida. Deus usa quem quer, irmão. E essa mulher, ela foi usada pelo Senhor. Ela foi ordenada para alimentar Elias, o homem, o profeta de Deus. Então, isso tudo aqui está acontecendo porque Elias ouviu a voz de Deus e obedeceu. E nesse ato de Elias, nós vamos ver que o Senhor também produziu na vida desta mulher um ato de fé. Porque, irmão, como que pode? Aqui no 8, no 10, no 12, fala assim, porém, ela, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Ela não tinha nada para oferecer a Elias. O que ela poderia oferecer a Elias, irmão? Mas o Senhor ordenou a ela que abençoasse, sustentasse o homem de Deus. Irmãos, na nossa humanidade, na nossa humanidade, pequena humanidade que nós somos, não tinha como esta mulher. Ela só tinha um bocado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Como? Mas o Senhor, Ele faz coisas surpreendentes nas nossas vidas, irmão. Não tem como. Esse Senhor que saiu, pediu o povo para sair do lado do Egito, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, entrou naquela terra prometida, aquele povo escolheu, pediu, reis e reis, e o Senhor mandou, e agora nós vamos ver esse povo, nesse momento, né, passando por essa dificuldade, porque não deu ouvido ao Senhor, né? Então, aqui o Senhor manda que esta mulher obedeça somente a Ele, né? Então, quando ela estava lá apanhando aquelas
graveto. Aqui na Bíblia fala que é lenha, né? Outras traduções falam que é escarvos. Outras traduções falam. Isso era costume do povo do Oriente, sabe? As mulheres saíam para pegar os seus gravetos, as suas palhas, para fazer a lenha, né? E para fazer a comida, né? Então, esta mulher andava fazendo nada demais, mas ao encontro que ela teve com Elias, produziu algo diferente na vida dela. E nós, assim, não somos diferentes dessa mulher, irmã. Quando nós encontramos com Jesus, todos os dias, porque eu já encontrei com Jesus há mais de 41 anos, mas todo dia eu encontro com Jesus. Todo dia eu tenho encontro com Jesus. Assim, quando ela teve encontro com Elias, houve mudança na vida dela, né? Então, a viúva só tinha apenas um punhado de farinha na panela, um pouco de azeite e alguns gravetos, do qual ela tinha apanhado, preparado para o bolo. E preparou o bolo. Ela o comeria e daria ao seu filho, e junto esperaria a morte. Ela não sabia, irmão, que o pouco que ela tinha se tornaria muito. A provisão que o Senhor mandou para ela é a mesma provisão que todos os dias o Senhor provê na nossa vida. Todos os dias o Senhor proveu um milagre na minha e na sua vida. Quando nós levantamos e abrimos os nossos olhos, o Senhor está provendo uma bênção para você, um milagre para nós, né? Então, aquele encontro, houve uma mudança na vida daquela mulher, né? E ela teve provisão do Senhor. A gente sabemos que enquanto a seca durou, aquela mulher teve a provisão. Então, aqui fala assim, no 17:13, fala assim. Vamos lá acompanhar. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para seu filho. Irmão, ela só tinha um pouquinho. Ela ia fazer para ela e morrer. Ela já aguardava somente isso. Como ela poderia fazer primeiro para o profeta? Né? Então, aqui a gente vamos ver que quando ela fez primeiro para o profeta e deu para ela, ela deu o primeiro passo da certeza que o Senhor estava com ela, que ia prover todas as coisas. Foi uma prova de fé, irmão. Prova de fé. Porque ela não tinha mais nada para oferecer. Não tinha, se ela fizesse, ela ia, né, morrer mais rápido, né, provavelmente. Porque o que ela tinha, ela teria que dividir com outro. O pouco que ela tinha, ela estava dividindo com o seu filho e esperando a morte. Mas o profeta fala: faça primeiro para mim um pãozinho, traga para mim. E isso foi uma prova de fé para aquela mulher. O que o Senhor tem pedido ao irmão, a mim, para que nós possamos ser provados? Qual é o seu momento que o Senhor tem visto na sua vida essa prova de fé que Ele tem cobrado de nós, pedido a nós? Faça a prova de mim, faça a prova de mim. E o Senhor, quando a gente está numa peleja, aí que nós entramos, né, irmã? Pedir o Senhor, clamar, pedir, orar. E o Senhor tem nos provado, pedido assim que a gente possamos ter fé nele e confiar nele, né? Porque assim como essa mulher, ela somente obedeceu. Ela foi lá, fez aquilo que o profeta tinha falado para ela, trouxe o profeta, comeu, e a provisão nunca mais faltou. Enquanto o Elias estava ali com ela, enquanto a chuva não desceu, a provisão não faltou no lar dela. E para a família dela, todos ali comeram, né? Enquanto ela estava ali, né, provando daquela experiência com Elias, o Senhor proveu todas as coisas para a vida dela. Aqui no 14 ao 16, fala assim, irmão:
Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Então, irmão, a gente aqui vamos ver que quando ela encontrou com Elias, né, ele primeiro pediu, né, que ela preparasse algo para ele, né, essa última refeição, né, mas o simples ato dela em produzir essa refeição produziu um milagre na vida dela, porque ela era propensa a morrer, ela e seu filho, né? Mas o ato de que ela produziu de fé e fez o que primeiro para o profeta, nós vamos ver que de forma alguma a farinha nunca faltou na vasilha dela, e o azeite nunca faltou na botija dela. Então, irmão, nós somos assim também. Devemos, sim, aguardar, esperar do Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele vai prover todas as coisas para nós. E não devemos ficar ansiosos, como foi a primeira palavra dessa abertura do nosso culto, que nós não devemos ficar ansiosos pelo dia da manhã. O Senhor tem cuidado de nós. Todos os dias, irmãos, eu sou prova viva disso. Nós somos prova viva disso. Que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. E a provisão nunca vai faltar. Porque a palavra de Deus fala que nunca viu um justo mendigar o pão, nessa descendência passar fome. E o Senhor está provendo não somente o alimento físico, mas o alimento diário todo dia para nós. A sua palavra ela se revela todo dia para nós, irmão. E quando nós tivermos essa palavra aqui, nós estamos firmadas nela. A provisão ela vai vir, a bonança vai vir, a prosperidade vai vir, porque vem do Senhor, não vem de homem, não vem mas vem para todo aquele que crê também. Nós precisamos crer nesta palavra. Aqueles que crêem, essas bênçãos alcançarão. Então, fique firme, irmão. Essa mulher, enquanto ela teve ali com aquele homem ali, o profeta de Deus, ela ficou firme. Sabemos que depois teve problema, o seu filho morreu, ela ficou preocupada, mas Elias foi lá, subiu no seu quarto, lá orou sobre aquele menino, ressuscitou. Por isso que essa palavra veio ao meu coração, porque Paulo estava falando sobre a ressurreição. E eu falei, Jesus, isso é muito bom. Deus fala ao nosso coração. Então, enquanto ela teve fé, a promessa, ela tomou posse daquela promessa, né? Então, a fé produziu um milagre. Ela confiou em Elias e ele deu tudo que ela tinha para comer. A fé é um passo entre a promessa e a posse. O milagre parece muito longe das nossas limitações de fé, mas cada milagre, pequeno ou grande, começa com um ato de obediência. Aquela mulher somente obedeceu a voz de Deus através do profeta Elias. E o ato de obediência produziu um milagre na vida dela. E assim somos nós, irmão. Enquanto nós estamos ouvindo ao Senhor, obedecendo, o Senhor vai produzir, vai mandar, e vai fazer, e vai renovar, vai restaurar. Eu creio nisso, irmão. Nós temos que crer que o Senhor vai fazer. Amém? A viúva de Sarepta obedeceu e colocou em prática o que lhe foi dito. Fez tudo com fé que Deus iria trabalhar em seu favor. Então, ela obedeceu e colocou em prática a sua fé. Que nós possamos, irmão, também obedecer e colocar em prática a nossa fé. Porque muitas vezes a gente crê,
A gente crê, obedece, mas não pratica. Não põe em pé, não põe em prática a nossa fé. Muitas vezes a gente quer dar nosso no jeito. A gente quer passar na frente do Senhor, não esperar, não guardar. Eu estou pedindo muito ao Senhor isso, que Ele me dê direção, sabedoria, para mim poder esperar. Porque nós também precisamos descansar no Senhor. Descansar no Senhor, esperar que Ele vai fazer. A nossa parte é crer somente. A nossa parte é somente confiar. A nossa parte é somente obedecer. A nossa parte é essa. O Senhor, Ele vai fazer. Basta nós querer, ter fé, buscar o Senhor. E quando nós estivermos aqui, irmão, o Senhor está trabalhando a nosso favor. Amém? O Senhor nos mostra, através dessa mulher, que Ele deseja realizar coisas grandes em nossas vidas. Irmãos, foi um milagre. Ela ia morrer, mas a fé dela produziu vida, produziu milagre. Aquela mulher, ela estava propensa à morte, ela e o filho. Né? Porque a seca, ela não só atingiu o povo de Israel, toda a redondeza, tudo, os 3 anos e meio de sem chuva, não só foi na terra de Israel, não. Às vezes não acontece só na tua casa, na minha casa, não. Às vezes acontece em todas as casas, muitas coisas, irmão. Então, foi estendida a outras terras, as terras da Filícia, a terra de Sidom. Essa foi chegando, não foi só ali, não. Produziu seca em todos os lugares. E às vezes, irmão, às vezes nós estamos passando por alguma dificuldade. O nosso amigo, o nosso parente, o nosso vizinho, o nosso irmão também está passando por mesma dificuldade, ou até pior. E às vezes a gente ficamos só nos lamentando, e as pessoas ao nosso redor estão precisando da nossa ajuda. Então, o pouco que aquela mulher tinha, ela ajudou Elias. Ela dividiu, porque ela obedeceu. Então, irmãos, obedeça, divida a sua fé, divida a sua esperança, divida a sua alegria com outras pessoas, porque vai produzir vida na vida dessas pessoas. Enquanto nós estivermos pensando só no nosso umbigo, enquanto estivermos pensando só na nossa dificuldade, muitos estão morrendo ao nosso redor. Muitos estão morrendo, muitos estão precisando de uma palavra, de um abraço, de um carinho, de um beijo. Eu gosto muito de abraçar. Eu amo abraçar. Então, outro dia eu estava ali na frente, né? Aí eu falei, não, vou pegar essa breca, não, porque eu gosto de abraçar as pessoas. Eu gosto de abraçar. E o abraço, irmão, edifica, liberta. O carinho, o amor, é muito bom. É muito gostoso. Essa semana nós tivemos uma reunião com a família do meu esposo, primeira vez que eu conheci a família dele, né, os Vitor. Aí o povo, cara, você é muito legal, você abraça a gente toda hora. É o que eu gosto de fazer. Então, irmão, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que produzir vida. Então, ela colocou, mas é necessário que venhamos acreditar na sua palavra e colocar a fé em ação. Não possamos fazer que nós possamos fazer como essa mulher e tomar posse da nossa provisão. Então, irmão, ela tomou posse daquilo que o Senhor proveu para ela. Tome posse, irmão. Tome posse da sua bênção. Tome posse do seu milagre nesta noite. Leve para casa esse teu milagre nesta noite. Esta mulher, ela recebeu um milagre de vida. E o Senhor quer nessa noite, quer produzir algo na minha e na tua vida. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que vocês não sabem o que eu preciso nessa noite. Mas o Senhor, Ele sabe. Ele sabe o que você está precisando nesta noite. O que tu saiu da sua casa, veio buscar nesta igreja. O que você saiu da tua casa, veio pedir ao Senhor. Porque nós estamos reunidos no nome dEle. E Ele que faz o milagre. Ninguém mais, irmão. Fique esperando. Confie no Senhor, que Ele vai produzir algo na sua vida nesta noite. Porque o Senhor, Ele tem promessa para mim e para você. Amém?
que nós possamos, irmão, como esta mulher, obedecer, ouvir, obedecer e agir. Ela teve uma atitude, ela teve uma ação, e ela, na atitude dela, na ação dela, ela produziu vida para ela e para a sua família. Somente obedecer ao Senhor, né? E que nós possamos, né, ser boca profética nesses dias de hoje. Que nós possamos produzir vida, não morte, irmãos. Não morte. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Gostaria de chamar o nosso pastor, para que nós possamos orar e que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Vamos, quem quiser vir aqui à frente, vamos orar. Graça e paz, boa noite. Alegria estar aqui. Isso, peguei um pedacinho, benção, né? Mais alguém? Tinha com aquela mulher, Elias, né? Homem de Deus, que tipifica, né, a presença de Deus na vida dela, e foi produzindo vida, foi produzindo, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui produzindo vida em cada um de nós. Então a gente vai, vocês ficam tudo afastados, tem que sair na live lá. Isso, aqui para o meio, para o meio. Você pode estender suas mãos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és o mesmo Deus ontem e será eternamente. Muito obrigado porque o Senhor proveu na vida daquela mulher e não faltou, Deus, a farinha na panela, não faltou azeite na botija. E eu tenho certeza que conosco não é diferente. O Senhor é o mesmo, o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor é o Deus que não nos desampara, Senhor, em momento algum da nossa vida. É por isso que o Senhor falou aos seus discípulos, e creio que foi citado aqui nessa noite, como foi falado pela tua filha, ó Deus, que nós não precisamos andar ansiosos sobre coisa alguma, porque nós precisamos olhar para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, mas o vosso Pai as alimentam. Ó, da mesma forma, os lírios do campo, ó Deus, se veste tão belamente, tão belo, Senhor, que nem Salomão, em toda a sua sabedoria, e o Senhor não pode fazer isso por nós? Claro que pode. A palavra do Senhor nos ensina a buscar o teu reino, nos ensina a buscar a tua face, e estas coisas, todos os teus cuidados, todas as nossas necessidades, ó Deus, virão, ó Deus, até nós, porque o Senhor suprirá, ó Deus, as nossas necessidades. Então, nessa noite, nós apresentamos as nossas vidas em tuas mãos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado porque cheguei até este lugar. Muito obrigado por esta palavra ministrada. E agora, de maneira especial, Senhor, apresentamos, ó Deus, os teus filhos que vieram aqui à frente. Ó Deus, talvez estejam com necessidade de alguma coisa, Senhor. Ó Deus, Tu és aquele que produz vida. Tu és aquele, ó Deus, que traz vida, ó Pai, a cada um de nós. Então, traga vida aos teus filhos. Senhor, eu não sei, ó Deus, o que está morto. Eu não sei, ó Deus, o que foi enterrado. Eu não sei o que foi deixado para trás, Senhor. Seja sonhos, seja realizações, seja uma enfermidade, seja qualquer coisa, ó Deus. Tu és poderoso, Pai, para trazer a existência, para trazer, ó Deus, novamente vida, para produzir vida na vida dos meus irmãos. Então, Senhor, nessa noite, nós liberamos uma palavra de vida. Receba a vida pelo poder que há no teu nome. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba a unção do Espírito Santo de Deus. Receba a presença de Deus na tua vida. Que desça como um cheiro suave, ó Deus. Que desça, ó Deus, pela barba de Arão. Ó Deus, o teu óleo sobre nós. A presença do teu Espírito Santo. Ó Deus, que desça, ó Deus, sobre nós, ó Deus, a tua provisão, Senhor,
na nossa vida. E eu sei que o Senhor não nos deixa faltar nada. Eu sei que o Senhor é aquele que pode completar aquilo que estamos, ó Deus, precisando, estamos ansiando. Senhor, se alguém aqui nessa noite, Pai, está esperando por um milagre, Senhor, Tu és o Deus do milagre. Abre a madre, Senhor, abre a cura, Senhor, transforma nessa noite, cura, liberta nossos familiares, liberta nossa casa, Senhor, faça maravilhas na nossa vida. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos os Teus filhos em Tuas mãos e Te pedimos, Pai, realiza maravilhas neste lugar. Senhor, nós clamamos porque Tu és o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, e só o Senhor tem poder, e só o Senhor pode. Nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus em Israel, que nós reconhecemos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é o Jeová Rafá, que o Senhor é o Jeová Jirê, que o Senhor é o Jeová, ó Deus, presente na nossa vida. Ó Deus querido, nessa noite nós clamamos, produz a vida na nossa vida, produz a vida na nossa família, traga à existência os sonhos, traga à existência os milagres, traga à existência, ó Deus, as maravilhas do Senhor. Faça por sinais e prodígio neste lugar, em o nome santo de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor, nós não arredaremos o pé daqui, Senhor, sem clamar ao Senhor pelos milagres do Senhor nas nossas vidas. Toma esses irmãos em Tuas mãos, carrega no colo nos momentos difíceis, Senhor. Ó Deus, cura, ó Deus, as enfermidades, cura a alma, Senhor. Se alguém aqui nessa noite precisando, ó Deus, em liberar perdão, que seja liberto do perdão, que seja liberado o perdão. Ó Deus, se alguém aqui nessa noite que esteja com enfermidade, ó Deus, que seja curado. Se há alguém aqui nessa noite, Senhor, como eu sei que há, clamando por um filho, ó Deus, entra com providência na vida dos nossos filhos. Nós não criamos filhos para o inferno, nós criamos filhos, consagramos ao Senhor para viver em santidade de vida, para viver na Tua presença. Liberta das drogas, liberta da bebida, Senhor, liberta, Senhor, de qualquer vício, liberta, ó Deus, dessa apatia espiritual. Abre a mente, abre o coração, fala com os nossos filhos, Senhor, fala com meu pai, Senhor, ó Deus, salva, toma os esposos das Tuas filhas também, em o nome santo de Jesus. Nós entregamos aqueles que ainda não Te professam, ó Deus, porque nós cremos no Deus do milagre, no Deus poderoso, no Deus que faz como fez com aquela viúva, no Deus que faz como fez outrora e continua fazendo hoje. Faça assim, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Realiza maravilhas neste lugar, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Ministério de louvor, rapidamente, vamos cantar mais um louvor. Estaremos encerrando já. Glórias sejam dadas ao Senhor. Desculpa o atraso, irmãos, mas o dia final para o trabalho encerrar os pagamentos. Ainda de pé, irmãos. Ainda de pé, para a glória do Senhor. O dia final para encerrarmos os trabalhos financeiros é hoje e amanhã. Então, me colocaram para trabalhar até mais tarde, né? E glórias a Deus por isso. Não é isso? Então vamos adorar o Senhor, Ministério de Louvor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Deus rodeado de glória,
És adorado. Tu és adorado, Senhor. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. Aleluia. Você pode declarar isso pro Senhor? E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim, oh Jesus. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem, fala isso pro Senhor nessa noite. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem, me purificar. Eis-me aqui, fala isso pro Senhor. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me, envia-nos, Senhor. Aleluia. Queremos ser usados. Como dizer não para o teu chamado? Se me deste, Ele te ungiu para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Nossa vida precisa ser pra honra e glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Toca-nos, Senhor. Então me toca com estas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-nos, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Fala assim pro Senhor nessa noite. E como dizer não para o teu chamado? Se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Nossa vida precisa ser para a glória do Senhor. Nós somos um povo separado. Aleluia. Povo separado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Geração eleita. Aleluia. Sacerdócio real. Eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus. Nós somos nação santa. Geração eleita. Eis-me aqui. Sacerdócio real. Eis-me aqui. Povo exclusivo
igreja. Estou disponível, então usa. Fala isso pro Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-nos, Senhor. Envia-me. Aleluia, Jesus. Como dizer não para o teu chamado se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Fomos chamados para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Enquanto estão disponíveis para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse louvor você tinha que cantar todo dia. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Dizer não para o teu chamado se me deste unção para ser usado pra tua glória, Jesus, somente pra tua glória, somente para tua glória, Pai. Aleluia. Somente para tua glória. Glória a Deus. Que nós estamos disponíveis somente para sermos usados, somente para ter a unção dobrada do Teu Espírito Santo, que nós estamos disponíveis. Muito obrigado, Senhor, por ter feito de nós nação santa, geração eleita, ó Deus, vidas, ó Pai, consagradas ao Senhor. Ó Deus, eis-nos aqui, Pai. Toca-nos, ó Deus, com a sua brasa viva, a brasa do altar. Ó Deus, e faz de nós cada vez mais teus servos, cada vez mais disponíveis para o Senhor. E que nessa noite, Pai, o teu nome seja exaltado, somente para a tua glória, Senhor. Somente para a tua glória nós chegamos aqui nesse lugar. Somente para a tua glória nós viemos a este lugar. Somente para a tua glória, Deus, nós temos um chamado. Somente para a tua glória nós adoramos. Somente para a tua glória nós ministramos. Somente para a tua glória. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor ministrou no nosso coração nessa noite. Muito obrigado pela tua palavra ministrada. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos um lugar para te adorar. Muito obrigado porque a tua igreja é esse lugar escolhido, lugar chamado casa de oração. Muito obrigado pela tua presença na nossa vida. Obrigado por tudo que nós ouvimos e vimos neste lugar. Agora leve-nos em paz, Senhor, debaixo das tuas mãos. Nos dê uma noite ainda, Senhor, abençoada para a tua honra, Pai, e a tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Estamos assim encerrados para a glória do Senhor.